reajuste da tarifa de ônibus aqui em Manaus, porque a Justiça suspendeu o processo que detalha esse assunto. A gente vai entender melhor os motivos dessa suspensão com a nossa Juliana Silva. Já está aqui na tela. Ju, conta pra gente os motivos, então, dessa suspensão. Bom dia para você. Oi, Rose, bom dia para você aí no estúdio, quem está em casa, está nos assistindo. Pois é, o assunto agora é esse aumento da tarifa do transporte coletivo, que a gente vem conversando aqui desde o dia 14 de fevereiro, porque foi quando teve essa liminar que suspende, portanto, até agora, o aumento dessa tarifa. A Prefeitura ela apresentou uma proposta querendo que de R$ 4,50 o valor passasse a ser cobrado na tarifa do transporte público aqui na nossa capital amazonense de R$ 5,00. Só que aí foi barrado pela Justiça um dia anterior. Seria, então, passaria a valer esse valor no dia 15 de fevereiro, uma manhã de sábado, e na sexta-feira à noite houve essa liminar, suspendendo, portanto, essa decisão. Desde então, esse processo inteiro está suspenso, Rose. O que vem acontecendo são reuniões de audiências juntamente com a juíza Etelvina Lobo, que está capitaneando toda essa audiência pública aqui na Justiça do Amazonas, também o Ministério Público, Promotoria e participa ainda a Prefeitura de Manaus através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Ontem teve mais uma audiência, nessa segunda-feira, eles estão com esse calendário. Teve uma audiência na quinta-feira passada, no dia 13 de março, e teve também ontem outra audiência. Todas as vezes em que a Prefeitura, Rose, ela apresenta algum tipo de detalhamento de todo esse processo, a Justiça do Amazonas ela fala o seguinte: ok, essa sua proposta até que é bacana, mas aí a gente precisa se aprofundar mais nesse tema, precisamos de estudos técnicos. Desde fevereiro, a Justiça do Amazonas tem feito esse papel mesmo, né, de querer ali entender um pouco mais o porquê desse aumento da passagem de ônibus, o que é realmente justo para a população. Ontem teve essa audiência e o que foi pedido? Agora um prazo de até 30 dias para que a Prefeitura venha apresentar mais uma vez outros estudos para que essa passagem passe de fato a valer, para que a Justiça possa analisar e homologar, portanto, o valor da passagem de ônibus. Olha, na quinta-feira passada, quando teve essa audiência, no dia 13 de março, a Prefeitura de Manaus trouxe uma nova proposta para a Justiça. Apresentou, portanto, ali em mesa, dizendo o seguinte, que a passagem poderia continuar R$ 4,50 para pessoas cadastradas no CAD único, que é aquela porta de entrada para as pessoas em vulnerabilidade social, para que possam receber, fazer parte de algum programa do governo federal, por exemplo, é o CAD único. Então, essas pessoas de baixa renda, por exemplo, ficariam, então, pagando R$ 4,50. Mudaria para as outras pessoas que não fazem parte desse sistema. E aí a passagem iria, então, ser paga R$ 5,00. Para as empresas que adquirem o Vale Transporte, a passagem custaria o valor de R$ 6,00. Então, essa foi a última proposta apresentada pela Prefeitura de Manaus. Quando foi ontem, na audiência, então a Justiça pediu mais uma vez agora um prazo de 30 dias para que seja, então, explicado detalhes, por exemplo, como é que eles vão se adequar ao sistema para saber que aquela pessoa, de fato, está ali sendo parte do CAD único, está inscrita. Como é que vai ser essa base de dados? Como é que vai funcionar? Outro ponto também apresentado é em relação à segurança dentro do transporte coletivo. E aí abre-se um parêntese que é muito significativo aqui para a nossa capital amazonense, quem utiliza o transporte coletivo. Uma vez que não existe segurança nesse transporte público, a população ela tende a buscar outros meios então de transporte, como por exemplo o transporte por aplicativo, as motocicletas. E isso aumenta, Rose, o número de acidentes aqui na nossa capital amazonense. E é algo cíclico, porque aumentando o número de acidentes, começa a encharcar o sistema de saúde aqui da nossa capital também. Foi um dos pontos apresentados
pela juíza Etelvina Lobo, então que precisa ser repensado de acordo, portanto, com a Justiça aqui do Estado do Amazonas e precisa, então, ser colocado em mesa novas propostas ou detalhamento de como que isso vai ser evitado, por exemplo, esse tipo de acidente, o que vai ser feito para que isso não venha a acontecer e principalmente essa base de dados que vai ser utilizada do CAD único. Então, agora a Prefeitura de Manaus ela tem esse prazo de 30 dias para apresentar todo esse detalhamento para, enfim, ser analisado em juízo e, quem sabe, ser homologado, ou seja, ser ali essa proposta ser aceita para que a Justiça do Amazonas possa, então, liberar esse aumento da passagem de ônibus. Olha, Rose, a gente vem trazendo essa novela, né, desde fevereiro, tá parecendo aí que a Prefeitura de Manaus, de fato, vai conseguir esse aumento, mas antes ela precisa trazer todos esses detalhamentos que são essenciais para que venha, de fato, aumentar a passagem do transporte coletivo, que vai influenciar, sim, com certeza, no dia a dia da nossa população aqui da capital. Eu volto com você aí no estúdio. É exatamente isso que me parece também, Ju. Obrigada pelas suas informações. Parece-me que vai sim, né, ser aumentado no final das contas, vai ter esse reajuste, mas antes a Justiça quer se certificar de que todos os dados são reais, acompanhar o detalhamento, tudo que vai ser repassado pela Prefeitura. Não sei se ficou claro para você aí de casa, mas na última audiência que teve, aquela audiência de conciliação, a Prefeitura propôs aí uma tarifa diferenciada, seriam ali alguns preços para determinados públicos, por exemplo, R$ 4,50 para quem está no CAD único, R$ 5,00 para quem não está cadastrado e um valor de R$ 6,00 para as empresas que dão ali o Vale Transporte para os seus funcionários. E aí, o que aconteceu? A Justiça, beleza, pode ser, gostamos. O Ministério Público disse, inclusive, que concordava com essa tarifa diferenciada, mas a gente precisa da contraproposta também. Vai ter um cumprimento do termo de ajustamento de conduta que vai ser assinado com a Prefeitura, vai ter toda a preocupação ali com os vulneráveis, com essas pessoas que estão inscritas de verdade no CAD único. Tem essa questão da segurança pública que foi citada pela Juliana Silva, tudo isso são pontos que precisam, de uma certa forma, ter uma garantia por parte da Justiça para poder conceder esse reajuste. Inclusive, um dos detalhes é a reposição da frota, já ia me esquecendo aqui, porque você tem, sim, alguns ônibus novos circulando na zona centro-sul de Manaus, na área central, mas, por exemplo, Zona Norte, Zona Leste, os veículos são mais sucateados, vai ter uma reformulação, vão vir ônibus novos, todas são questões que vão ser analisadas exatamente nesses 30 dias em que vai haver a suspensão de todo esse processo. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!